Boa tarde a todos. Boa tarde. É com grande satisfação, né, que damos início a nosso evento de hoje. Com um tema de grande, extrema relevância e urgência, a relação entre a saúde mental e a qualidade de vida. Contamos hoje com a participação de Patrícia Lana, formada em psicologia, especialização em terapia cognitiva e comportamental. Realiza seus atendimentos de forma online e presencial em Imbé de Minas. Contamos também com a nossa doutora Juliana Vasconcelos, que possui graduação em medicina pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, título de especialista em medicina da família e comunidade pela Sociedade Brasileira de Medicina e Família e Comunidade, especialização em clínica médica no Hospital Santa Casa de Belo Horizonte, possui graduação em psiquiatria IPMED, possui graduação em nutrologia pela AIFE, mestrada em tecnologia emergente de educação, mestranda, perdão, em tecnologia emergente de educação. Atualmente atua como preceptora da residência médica de família e comunidade do Hospital Márcio Cunha e do programa Mais Médico. Médica da família da atenção primária, domiciliar do USE Família e docente do curso de graduação em medicina na AIFA, Faculdade de Ciências. Né? Hoje, vivemos tempos desafiadores em que o cuidado com a saúde mental se tornou essencial para que possamos manter equilíbrio, bem-estar, qualidade de vida em todas as esferas, pessoal, profissional e social. Esse encontro foi pensado com muito carinho para promover reflexões, ampliar conhecimento e, acima de tudo, incentivar o autocuidado, a empatia. A proposta é criar um espaço seguro de escuta, diálogo e aprendizado. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Que este momento seja enriquecedor, inspirador, para construir uma jornada mais leve, consciente e saudável. Né? Então, espero que essa tarde seja realmente uma tarde de um bate-papo, uma roda de conversa, né? Estou eu aqui como mediadora, juntamente com essas duas profissionais maravilhosas. Deixo o nosso chat aberto para quem quiser fazer pergunta, tá? Podem ficar à vontade em estar nos enviando a pergunta, que é a participação de vocês que vai tornar essa roda de conversa produtiva. Já vou direcionar, né, a minha primeira pergunta aqui para a nossa psiquiatra. Ô Ju, me conta. Boa tarde, né, doutora Juliana? Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui junto com o pessoal da Promoção à Saúde, né, do Use Saúde, que faz um trabalho fantástico. Então, assim, obrigada, meninas, pelo convite, mais uma vez. Ju, então, menina, quero assim que você traga para nós, né? O que significa saúde mental? Porque ela é considerada um pilar essencial para a qualidade de vida. Então, vamos lá. Saúde mental, a gente tem uma percepção errônea que ter saúde mental seria apenas não ser portador de nenhum transtorno mental. Na verdade, a saúde mental é um conceito mais amplo do que não só ter doença. Saúde mental envolve bem-estar emocional, bem-estar psicológico, envolve como que é a nossa relação interfamiliar, profissional, tudo isso é a saúde mental. Então, para se ter saúde mental, a gente depende o quê? De vários fatores, né? Então, é um conceito multifatorial. E com relação à qualidade de vida, qual que é a próxima, qual que é a outra pergunta, Kátia? Considerando, né, um pilar essencial para a qualidade de vida, né? O que significa isso? Demais! Considerando um pilar, porque sem saúde mental eu não Claro, tenho qualidade de vida, né, Ju? claro, Ou às claro. Se vezes a eu gente até acho pensar, que tenho qualidade de vida, né? se a gente for Mesmo sem pensar essa saúde mental.
Se a gente for pensar, o que que é qualidade de vida para gente? O que que é qualidade de vida para você? Me conta, o que que você acha? Ah, eu tenho uma Isso, boa qualidade. O que que seria? sim, coloquem aí no chat para nós, gente. Quero a Vamos participação de falar, pessoal, vocês. verdade. Coloquem aí no O que chat o que é, que que é que é qualidade de ter vida. qualidade? Sim, Se quero o ver. pessoal responder relação com a família, ter um emprego onde eu me sinta bem, isso tudo vai ter relação com a sua saúde mental. Então, a saúde mental, ela está relacionada diretamente com a sua qualidade de vida. E ela vai depender de outros fatores, como sono, alimentação, atividade física, as relações interpessoais. A Juliana deu uma travada aqui, mas eu já vou trazendo aí a participação das pessoas no chat, né? Algumas pessoas trouxeram para nós que exercício físico, qualidade de vida, atividade física, o bem-estar emocional. Manda mensagem para ela. Enquanto a Ju retorna, Patrícia, vamos aqui, né, trazendo um pouco na sua perspectiva, né? Aí, o que que significa qualidade de vida? A gente tenta florear muitas vezes as coisas, né? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês também e achei assim esse tema de extrema relevância, muito bom a gente poder falar sobre isso. E a gente não tem que florear muitas coisas, né? Qualidade de vida, o próprio nome já fala, é ter uma vida com qualidade. Para alguns vai ser ter uma vida movimentada, ter uma vida cheia de coisas para fazer, para outros já vai ser ter paz ali. Por exemplo, a gente que mora aqui na roça, né? Tá aqui na tranquilidade, no silêncio. Isso para nós é qualidade de vida. Então é você ter uma vida com qualidade, ter uma vida onde você consegue lidar de forma produtiva com as suas emoções, de forma saudável, tem relacionamentos saudáveis, empregos, né, trabalhos onde você consegue estar bem ali naquele ambiente. Isso é qualidade de vida no geral, ao meu ver. Sim, sim, é isso. Cada um tem um olhar sobre qualidade de vida, né? Não tem nada engessado. Isto é qualidade de vida. E com a saúde mental, né? Impacta nas nossas emoções, comportamento e forma como nos relacionamos no dia a dia. Eu gosto de falar que não importa onde estamos, nossa mente é nosso lar. Porque não importa onde a gente estiver, nós podemos estar num lugar maravilhoso, Paris, Maldivas, qualquer lugar do mundo. Se você não estiver bem com a sua mente, você não vai estar bem, independente do lugar onde você esteja. Então, como que ela impacta nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos comportamentos e nos nossos relacionamentos? Se a minha saúde mental ela está bem, se eu estou saudável emocionalmente, se eu estou com a minha mente saudável, eu consigo, diante das barreiras do dia a dia, dos acontecimentos, de comentários, de brincadeiras, de dificuldades, ou de qualquer coisa que a gente vive normalmente no dia a dia, eu consigo lidar com isso de forma saudável. Porque a nossa mente ela faz uma leitura. Tudo que acontece com a gente, nós fazemos uma leitura, e essa leitura vem através da nossa mente. Então, se a minha mente está bem, se eu estou com uma mente, né, saudável, positiva, consigo ver o lado bom das coisas, não estou cheio de feridas emocionais, de traumas, de bloqueios, eu consigo interpretar o acontecimento de uma forma positiva e saudável e vivenciar isso de uma forma saudável. Se a minha saúde mental ela não está bem, ela está debilitada, eu emocionalmente estou instável, eu estou passando por um momento ali onde eu estou triste, estou com raiva, estou irritada, o que, que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa do lado de fora e a minha interpretação vai ser distorcida, a minha interpretação vai ser negativa. Automaticamente eu vou reagir de forma negativa a um evento. Por exemplo, alguém eu gosto de dar esse exemplo no consultório, que é, por exemplo, se você receber um elogio e você estiver bem, você vai ficar feliz com aquele elogio. Você vai, nossa, que legal, a pessoa falou que eu tô bonita, né? Que legal, tô mesmo. Agora, se você não tá bem emocionalmente, se você tá insegura, se você tá triste, e alguém te faz um elogio, é perigoso a gente ficar assim, será que fulano foi irônica? Será que tá rindo da minha cara? Será que tá debochando de mim? Ou seja, se a minha mente não estiver bem, eu vou distorcer acontecimentos simples e com isso eu vou sofrer.
eu não vou conseguir me ver no espelho de uma forma saudável, eu não vou conseguir responder aos acontecimentos de forma saudável. Então, impacta em tudo, nas relações, na forma como eu me vejo. Isso mesmo. Juliana, você já consegue retornar, doutora Juliana? Já voltei, já estou de Ah, volta. isso aí. Deu uma saidinha Deu estratégica. saidinha. Isso aí, é a tecnologia, né? Então, Ju, a gente deu uma seguida aí no tema, né? Sobre os pilares da qualidade de vida. A Patrícia trouxe para nós como que a saúde mental impacta nas emoções, comportamento e a forma do relacionamento no dia a dia, né? Então, a gente ainda está nessa questão dos pilares, né, essenciais para a qualidade de vida. Eu costumo falar assim, né? Quando a saúde mental, por ser multifatorial, ela não é só determinada geneticamente. É claro que tem algumas doenças, né, mentais que elas têm relação com a genética. Transtorno de humor bipolar, esquizofrenia, mas hoje a gente tem interação genética e ambiente. Então, assim, para promover, para se manter uma boa saúde mental, a gente também precisa de alguns pilares que são essenciais. Por exemplo, o sono adequado. E aí, quando a gente fala em sono, a gente fala até em hormônios relacionados com o sono, como, por exemplo, a melatonina, tá? E que vai ter relação com a questão emocional e de manutenção do humor, além do sono, atividade física, uma boa alimentação. Hoje em dia, a gente vive aí no século XXI, abarrotado de produtos processados, ultraprocessados, que vêm sendo relacionados a não só doenças clínicas, né, já sabidamente como obesidade, hipertensão, diabetes, mas também transtornos mentais, inclusive no tratamento, né? Hoje em dia a gente preconiza, né, ao abordar um transtorno mental, além do tratamento psicoterápico, né, Patrícia? Além do tratamento farmacológico, a importância da alimentação adequada, a importância da prática de atividade física. Então, não é à toa que muitas pessoas aqui no chat falaram relacionado à saúde mental e atividade física. Porque a gente, quando faz atividade física, nós liberamos neurotransmissores, como a endorfina, que tem relação ao bem-estar. Sabe ali quando você está na atividade física, ou na corrida, ou na caminhada, que você sente aquele arrepio assim? Aquilo ali é endorfina, aquilo ali é biológico. E é um antidepressivo natural e que a gente não conseguiu ainda colocar em cápsula e nem engarrafar, e acho que provavelmente não conseguiremos tão cedo. Então é isso aí, são os pilares para a gente construir uma boa saúde mental. E isso é muito importante, né, Ju, que você trouxe. Não conseguiram, né? E espera assim que ainda demore um tempo, se tiverem que conseguir, porque é tão importante, prazeroso a gente se sentir vivo. Eu falo que ir para uma academia, fazer atividade física, sair para dançar, é se sentir vivo, né? E é muito Exato. mais fácil eu ir e fazer essa atividade física do que eu ir ali na farmácia e comprar a cápsula e tomar e continuar sentada no meu sofá, né? Porque numa corrida, numa academia, eu faço amizade, né? Que isso também influencia, né? Interações. Interação. Então, a influência direta da saúde mental na qualidade de vida, né? É muito importante esses pilares, né? E Patrícia, como que. Patrícia não, Ju, vou continuar aqui perguntando para a Ju, né? Como que a saúde mental influencia no nosso funcionamento físico, né? Até no sistema imunológico. Traz um pouco do que você acabou de falar aí. Total relação. A gente sabe quando a gente não está bem psicologicamente. Eu não sei se, e eu converso muito com meus pacientes sobre isso, né? A relação entre o adoecimento mental e o adoecimento clínico não é uma coincidência, tá? Existem relações totalmente explicadas, tá? Bioquimicamente, entre o adoecimento mental e o adoecimento clínico. Isso porque a gente tem hormônios relacionados, né,
a questão da imunidade, e que quando a gente passa por uma situação de adoecimento mental, esses hormônios vão ser impactados. E com isso, a gente vai ter o quê? Uma alteração da nossa imunidade. Esses dias mesmo eu atendi, conversando com o paciente, vi ali uns exames, praticamente todos normais, mas dosando ali o cortisol, um aumento de cortisol, e fui entender melhor como que era o dia a dia daquele paciente. E aí ele foi me contar um dia a dia super atribulado, um sub-estresse, vivendo sobre estresse constante. E aí ele vinha já fazendo o quê? Uma queixa de uma fadiga, de um mal-estar. Então, assim, gente, é tudo relacionado. Então, é importante, por isso que a integralidade do paciente, ao entender, ao atender um paciente, a gente tem que entender o contexto pelo qual ele está vivendo. Porque não adianta eu só passar um remédio para esse paciente para casa. Ele tem que entender que aquele processo de adoecimento, ele é multifatorial, ele depende de muitas coisas. Então, quando a gente fala em tratamento, ele também vai envolver vários pilares, né? Se não tiver uma modificação do seu estresse, se você não tiver uma adequação do seu sono, da sua alimentação, fica muito difícil a gente ter até uma melhora clínica. Eu vi ali a Milena falando, difícil achar que ele não está estressado. Milena, realmente não está fácil a gente achar alguém que não esteja estressado. A gente tem o quê? Diante agora desse novo século que está aí, de todos as atribuições que a gente vem angariando para a gente tem que aprender a lidar com isso. E é por isso que até eu falo o seguinte, a gente tem pilares, como a gente falou aqui, sono, alimentação, atividade física. A gente pode ir lançando mão. Ó, o sono, por enquanto, eu não consigo, eu tô com uma bebezinha nova, realmente o sono tá muito difícil eu conciliar. Peraí, vamos pegar os outros pilares, então, e vamos tentar reerguê-los para a gente tentar manter aquele equilíbrio. Então, vamos ver como que está a sua alimentação, vamos ver, então, como que tá conseguindo sair, então, para dar uma caminhadinha, e é isso que a gente faz no dia a dia, é como se a gente estivesse equilibrando pratos, né? É o malabarismo do dia a dia. Porque realmente, às vezes, ninguém aqui é super mulher, ninguém aqui é super homem. Ninguém aqui consegue manter 100% de tudo, mas a gente pode sim tentar viver ali no equilíbrio. Uma hora uma coisa vai estar ruim, mas peraí, deixa eu melhorar isso aqui, tá? Para poder contrabalancear. O que não pode é a gente jogar tudo no chão. Isso aí, tem que literalmente ser um malabarista, né, Ju? E nós mulheres, É, né, já é da nossa natureza, nato, né, da mulher, querer dar conta de tudo, né? E nós temos que entender que a gente tem que delegar funções, ou até mesmo tirar funções. Não, eu não estou dando conta disso tudo. Tira a função. E outra coisa importante que você disse aí, Ju, que mexeu assim em alguma linha aqui no meu pensamento, é o seguinte, que às vezes a ansiedade te dói aqui, dói ali. E quando eu não tenho um médico que eu vou específico nele, hoje eu vou no ortopedista que meu ombro tá doendo, amanhã eu vou no gastro que meu estômago tá doendo, depois eu tô no psicólogo, eu tô não sei o quê. Por quê? Eu vou buscando um monte de médicos em separados, cada um me dá um remédio, e às vezes um nem sabe do que o medicamento que o outro passou, vira aquele paciente de polifarmácia, né? E isso aí também exato. prejudica, é muito prejudicial, né? Então, assim, ou até mesmo durante uma consulta, saber, né, trazer o que eu estou sentindo, o que eu levei para um médico anterior e realmente contar a minha história de médico a médico que eu fui se eu não tenho um médico para cuidar de mim. Isso é muito importante. Patrícia, você acredita aí que a ansiedade, a autoestima, fragilidade, fragilizada, né, são dois grandes ladrões da qualidade de vida? Com certeza. É o que a gente vê de mais comum hoje em dia, essas queixas. E a ansiedade, ela te rouba o presente. Porque a sua mente, ela está o tempo todo focada em algo que não está acontecendo aqui agora, uma possibilidade, talvez, ou é um medo que provavelmente nem vai acontecer, mas você não consegue estar presente no momento presente. Então, ela rouba o seu presente. E a autoestima fragilizada, ela rouba a sua identidade.
você começa a acreditar que você não dá conta, que você não é boa o suficiente, que você não é capaz, que você não consegue. E esses dois roubos, né? Quando a gente é roubado da identidade e do presente, você não consegue aproveitar o momento atual, você não consegue aproveitar o que você realmente tem, porque você está sempre focado no que você ainda quer conquistar, você não consegue nem ser grato pelo que você já conquistou hoje, porque você está preocupado com o que você tem que fazer amanhã, com o que, né, você ainda não conseguiu. E esses dois pilares importantíssimos da saúde mental têm sido as maiores queixas atuais, que é o quê? Ansiedade. Está todo mundo preocupado, correndo. Hoje em dia está tudo muito rápido, é tudo muito fast food, é tudo muito 3 minutos, é muita informação ao mesmo tempo, é uma hiperestimulação gigantesca. Então a gente está o tempo todo ali correndo para dar conta, para conseguir, para chegar no horário, para não chegar atrasado, para cumprir um compromisso, para cumprir um outro, dar conta de todas as coisas que a gente tem que dar conta. Eu falei até mais rápido, porque só falar de ansiedade a gente já fica mais agitado. E a perda da identidade, o eu não saber quem eu realmente sou. Eu não conseguir construir uma imagem baseada no que eu realmente sou, baseada muitas vezes em cobranças que a gente tem consigo mesma, baseada às vezes em comparações injustas que nós fazemos, principalmente nessa era digital. Eu olho ali a blogueira tal, a pessoa tal, o casamento de tal, a fortuna de tal, e o que ele tem, o que eu não tenho, o que o fulano consegue. Nossa, fulana está 2 meses na academia e conseguiu o resultado que eu não conseguia 1 ano. Nossa, ela tem filho e ela dá conta de estar sempre linda e maquiada e eu não dou. E aí a pessoa não consegue se identificar com quem ela realmente é, com o que ela realmente dá conta, com a vida que ela realmente tem, não com a que ela idealizou, ou não com o que ela vê na internet, não com o que o outro quer transmitir, mas aquilo que o outro não mostra. Então, esses dois pilares, né, a autoestima fragilizada e a ansiedade, têm nos roubado de quem nós realmente somos e têm nos roubado o presente. Então, com certeza, elas prejudicam na qualidade de vida, porque como que eu vou ter uma qualidade de vida, uma vida né, saudável, uma vida com qualidade, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida tranquila, se eu estou vivendo no futuro e eu não tenho nem certeza e Fazer tudo no convicção de quem eu automático, né? sou. Exato, eu estou o tempo todo me cobrando para ser igual a alguém, mas eu não sei quem eu realmente sou. Eu não sei qual é a minha real identidade, qual é o meu real propósito, qual é o meu objetivo que eu particularmente dou conta, sem me comparar com alguém que dá conta de algo que talvez eu não dou, sem me comparar com alguém que talvez faz alguma coisa que eu gostaria, mas eu não consigo por N fatores que influenciam no externo. Então a gente vive ali nessa comparação, nessa rapidez, não vive o momento presente, não desfruta do que eu realmente tenho, do que é real. Vivo Sim, perigos imaginários na minha própria cabeça. nós precisamos escolher e priorizar, né, o que eu vou dar conta e seguir, porque Exatamente. eu preciso pôr limite, eu preciso ser minha primeira escolha, eu preciso cuidar de quem eu vou escolher, de quem eu vou dar conta, de quem eu vou cuidar. Eu não preciso de ficar ali, eu tenho que colocar, determinar que eu não vou, porque eu vejo a blogueira que corre, que faz aquilo, eu vou dar conta. Eu tenho que fazer por mim. O que eu consigo dar conta dentro do que, qual que é o meu propósito de vida? Porque se Nós eu somos sempre vou. seres muito subjetivos para a gente ficar se comparando aos outros, né? Sim, mas né, se eu ficar nessa busca constante de comparação, realmente eu vou enlouquecer. Vou ter que marcar uma consulta com a Ju. E aí, Juliana, tem os fatores biológicos, né, e os ambientais que contribuem para o adoecimento, né? Esse ambiental vem muito em contrapartida disso que a gente está dizendo aqui, das comparações, né? E os biológicos, esses eu consigo mudar. Exatamente. Pegando a deixa aí, Kátia, a gente falando assim, né? O adoecimento mental, ele tem relação com fatores externos, né? Pode ter relação, uma situação de abuso, tanto físico, né? Abuso também mental, né? A gente sabe que tem pessoas que estão submetidas a abusos psicológicos, né? Quando a gente fala de abuso, não é só o machucar fisicamente, é o machucar emocionalmente, situações de estresse, ou que você viveu, ou que você
presenciou alguém que tenha vivido. E é muito importante a gente entender o seguinte, que o estresse, que pode até gerar adoecimento, ele não sou eu que avalio o tamanho do estresse, é o que o paciente vivenciou, entendeu? Essas são as questões ali, são os fatores externos relacionados. Internamente e biologicamente, eu tenho que entender o quê? Esse paciente como um todo e fazer uma associação. Por isso que faz parte de uma avaliação mental também, entender como que está esse indivíduo biologicamente. Então, às vezes, você vai no médico e ele vai te pedir exames para entender como que estão algumas vitaminas, como que está o hemograma. Então, existem situações clínicas, como uma anemia, uma deficiência de uma vitamina B12, uma deficiência de vitamina D, que pode ter impacto e você, na questão comportamental e emocional. E aí casa com uma pergunta que o Marco está fazendo, né? Quais são os Isso, já sinais? ia falar, você já está respondendo a pergunta Já do estou Marco Aurélio. respondendo. Marco, quais são os sinais que aparecem quando estamos com a saúde mental vulnerável? Marcos, são sinais muito, às vezes, específicos que a gente sente, ou que a gente está mais ansioso, ou que a gente está mais irritado, como a Patrícia falou, ou aquele humor que está mais deprimido, sabe, Marco? É aquela coisa, né? Eu sempre pergunto assim: o que você gostava de fazer? Ah, eu adorava quando meus netinhos chegavam, e agora? Ai, agora não é a mesma coisa. Ou então perguntar para o paciente: o que você gostava de fazer? Pescar. E agora? E a pescaria está te dando prazer? Ah, não mais. Isso chama anedonia, que é a falta de prazer em algo que antes dava prazer. Então, se isso está acontecendo, liga aquela luzinha de que tem algo errado. E também pode ser sintomas inespecíficos, uma fadiga, uma fraqueza, que às vezes a gente pode pensar: ah, será que é uma preguiça que eu tô? Às vezes não é preguiça, não. Às vezes é um adoecimento mental, uma falta de vontade. A gente está aqui falando, vai fazer atividade física, mas, gente, cuidado. Tem momentos em que a saúde mental está tão comprometida que a gente não vai ter força para fazer atividade física. E aí, antes, a gente precisa de fazer um tratamento, passar por uma terapia, né, Patrícia? Fazer uma terapia, fazer um ajuste, talvez medicamentoso, para depois eu conseguir fazer alguma coisa. Então, até isso a gente tem cuidado. Chegar para o paciente e falar, vai fazer atividade física, não é bem assim. Tudo tem o seu momento quando se fala em acompanhamento de um adoecimento mental. Às vezes Sim, você vai falar para a pessoa, vai fazer uma atividade física, a pessoa não está nem dando conta. E aí ela vai se sentir pior por ela não estar pior dando conta de ainda. sair de casa. porque daí Pior aí ainda, pior entra na ainda. comparação, né? Por que todo mundo consegue ou não? E eu não, porque você está adoecida e precisa de cuidar disso melhor. A gente precisa ter ali uma melhora desse processo para depois a gente conseguir atingir os outros pilares. É aquilo que você falou, Kátia, uma coisa de cada vez, né? A gente não é super-herói. A Kátia uma vez me chamou para uma live e era assim: como que dá conta de tudo? Eu falei: eu vou chegar lá e vou falar que eu faço 50%. De cada coisa. E estou muito feliz e satisfeita com 50%. Alguns eu vou fazer 20%, né? São Sim, prioridades, né? Cada tempo é, vai variar, o tá? que eu Não dá para ser determinei. 100% em tudo. Algumas coisas eu vou determinar que você é 100%, você ser uma mãe 100%, ou você aqui 100%, não vou ser uma atleta 100%, mas um É, atleta 50% eu tô conseguindo ser. é. É, Patrícia, e as relações tóxicas, né? Porque elas existem. E como isso afeta a saúde mental das pessoas? É. Outra queixa extremamente comum, eu acho que se não for a mais comum nos atendimentos, é uma das, mas eu acredito que seja a que traz as pessoas para o consultório, que é o esse não estar dando conta, a vida conjugal, amorosa, sentimental, tá uma bagunça, uma confusão.
E como que eu não estou bem em casa, eu vou chegar bem no meu trabalho? Como que eu chego em casa e a minha relação está sugando toda a minha energia? Eu estou ali discutindo o tempo todo, brigando o tempo todo. A minha casa, onde era o lugar onde deveria estar, né, tranquilo, conseguir descansar, relaxar, está um cenário de guerra. E isso vai sugando a energia da pessoa, vai sugando, vai sugando. Como que eu vou conseguir ter ânimo para sair para fazer atividade física? Como que eu vou conseguir ter ânimo para fazer a minha própria comida? Como que eu vou querer chegar em casa e ter prazer de cozinhar se eu chego lá e está um cenário de guerra e briga, e confusão e discussão? Como que eu vou ter ânimo para acordar de manhã e chegar no meu trabalho sorrindo, feliz, simpática, conversando com todo mundo, se eu não estou bem nessa área dos relacionamentos, não só amorosos, mas interpessoais no geral? Eu tenho alguém ali que me liga, me cobra, briga o tempo todo, discussão, seja uma mãe, um pai, um filho, um tio, um primo, um sobrinho, quem quer que seja. Mas eu tenho uma relação, e por relações tóxicas, muitas vezes a gente tende a entender que a pessoa em si é tóxica. E muitas vezes não é a pessoa que de maldade está sendo ruim, mas às vezes nós estamos tão machucados, tão feridos emocionalmente, que nós acabamos sendo tóxicos para as pessoas que estão próximas a nós. Ou às vezes as pessoas com as quais você se relaciona, elas estão tão feridas, tão machucadas, deprimidas, estressadas, com raiva da vida, frustradas, se comparam tanto que elas conseguem ali, elas se diminuem mentalmente ali dentro delas, elas já se sentem inferiores. E pessoas feridas ferem pessoas. E às vezes não é porque a pessoa é ruim, mas ela tá tão ferida que ela vai te machucar. E aí ela te machuca, te fere e você fere para frente. Então as relações, qualquer tipo de relação que te machuca, te cansa, às vezes é uma relação onde a pessoa tá achando que tá tudo bem, mas você não consegue colocar limites. Você não consegue falar não. Você não consegue, às vezes você não dá conta de algo, mas você se esforça, se machuca, se fere para fazer, por quê? Porque você está tão fragilizado que você tem necessidade de aprovação, ou você tem necessidade de se sentir útil, de se sentir bom, validado, e aí você não consegue falar não e aquela relação te machuca. Por que te machuca? Porque você não consegue colocar limites. E isso vai drenando a energia, vai drenando a nossa alegria. Às vezes a gente faz algumas coisas para o outro e aquilo te irrita, te prejudica, traz prejuízos físicos, emocionais, financeiros. E aí vai te sugando de uma forma que você vai se adoecendo também. Então a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com o posicionamento, dificuldade de falar não. O quanto isso fere as pessoas. Porque às vezes uma relação que teria tudo para ser saudável se ambos conseguissem se posicionar, o fato das pessoas não conseguirem se posicionar faz com que a relação seja tóxica. Então não Sim, é que a as falta de um pessoas são diálogo, ruins. né? Às vezes o diálogo, Exatamente. porque eu não consigo me expressar, a dificuldade de se expressar. Exatamente. Aí Também. eu sempre vou falar não, vou falar sim, porque eu não sei articular para que eu consiga falar o não quando necessário e saber me colocar dentro dessa relação. E existe a relação tóxica no trabalho, em casa, na rua, em todos os ambientes, mas eu acredito, né, que a fonte essencial nisso aí é o diálogo. Eu saber falar, eu saber conversar, ouvir, receber e me posicionar diante daquilo que me vai me fazer bem, né? E diante de tudo, né, essas questões, nós falamos um pouco do emocional, tá? Mas e a alimentação, Juliana? Como que a alimentação, o sono, o exercício são mesmo aliados à saúde mental? Como que eles atuam nesse processo? Que a gente falou da atividade física, mas e a alimentação? Você, como nutróloga, né, vai trazer isso aí, acho que de uma forma muito clara e simples para a gente entender que a alimentação ela é base. Ela é o que Ela nos é põe de pé. base, ela é base, Kátia. E assim, a nutrologia, ela tem uma relação muito íntima com a psiquiatria, né? E assim, e vice-versa. Uma boa alimentação, e aí a gente fala numa situação assim, uma boa alimentação, uma dieta adequada. E aí, gente, eu não estou falando dieta assim, para de comer seu pão francês, para de comer leite que é inflamatório. Eu não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte:
picar mais as coisas e desembrulhar menos. Eu falo isso para os meus pacientes. Então, aqui, tudo aquilo que você vai ter que desembrulhar, que você vai ter que abrir, a gente chama daqueles produtos processados e ultraprocessados, que são cheios de condimentos e substâncias que não nos fazem bem, nem fisicamente, nem mentalmente. Então, dê preferência para o produto in natura, né? Ao invés de caçar ali várias vitaminas, faça uma boa feira ali no fim de semana, durante a semana, verduras, legumes. As frutas são ricas em fibras, a gente sabe da importância da fibra para o nosso intestino, nosso funcionamento intestinal adequado. E hoje em dia a gente está descobrindo na medicina, assim, e que cada vez está mais falada, é a questão da microbiota intestinal. A importância de se manter uma boa microbiota intestinal para a gente ter o quê? Boa saúde, tanto clínica quanto mental. Então, todos esses fatores alimentares, eles vão repercutir tanto na sua saúde clínica quanto na sua saúde mental. Ingesta de água adequada, tá? Tem paciente que vira e fala assim, nossa, se eu não bebo água realmente, eu sinto que à noite eu não tô legal, tenho uma dorzinha de cabeça. Gente, a água é o que faz a gente viver, né? Se você fica ali o tempo inteiro andando para cima e para baixo, esquece de tomar água, fica complicado. E isso vai impactar onde? No hábito intestinal, levando muitas das vezes a constipação. Antigamente a gente falava, né, o povo das antigas, enfesado. O que é Literalmente, eu ia usar esse enfesado? termo. A pessoa está enfesada, Ju. A pessoa enfesada, a pessoa constipada, fica irritada, tá? Por isso que o nome enfesado, por isso a importância de ter um hábito intestinal adequado. E é isso tudo que a gente vai avaliando com o paciente ali dentro do consultório, né? Fazendo o binômio ali clínico, mental e das condições que ele está proporcionando para aquilo. A doutora Juliana já trazendo aqui, casando, né, uma pergunta que a Tereza Cristina deixou aqui, que é o que fazer quando a pessoa doente mental não aceita o tratamento e acaba adoecendo a gente também? Mas aí traz aquela questão. Muitas pessoas têm resistência a procurar um psiquiatra por medo de ficar dependente de remédio. Me ajuda a desmistificar isso, doutora Juliana. Então, vamos lá. A minha pergunta para o paciente é o seguinte: se você descobre que você tem hipertensão, ou essa hipertensão vai te dar um infarto e um derrame, e eu estou passando um remédio para tratar essa hipertensão, você vai usar, não vai? Ah, eu vou, eu não quero ter infarto e nem derrame, não. Então, por que não usar o medicamento psicotrópico? Trata-se, a doença mental é uma doença também, gente, ela faz parte de diagnóstico clínico, tá? E ela, se for necessário um tratamento, é imprescindível que você o faça. E aí é quando a gente esbarra nas falsas crenças, né? Que é pensar, se eu começar a tomar um remédio, eu vou ficar dependente dele. Tá? Ou então, assim, não, e eu esbarro muitas das vezes também, acredito que a Patrícia também, de alguém de fora falando, depressão, isso aí é falta de vergonha na sua cara. Você tem de tudo, mora numa casa Falta bonita, de tem um Deus, é carro, falta de filhos, Deus, isso é falta de falta Deus. de Deus, falta de serviço. Então, são crenças limitantes que, infelizmente, atrapalham o paciente tanto a procurar ajuda, quanto a manter e fazer o uso da medicação e do acompanhamento psicoterápico, tá? Então, é isso, gente, é tirar esse preconceito, conversar com o seu médico de confiança, procurar um apoio psicológico e dar continuidade para o seu tratamento. Tem pacientes que têm tempo de fazer, pode ser que precise de começar uma medicação e pode ser que depois retire. Tem pacientes que vão fazer a medicação uma vida inteira. O importante é você se manter o quê? Estável, para ter uma boa qualidade de vida, né? E manter boas relações. Então, assim, se despir de crenças limitantes, ou chegar para alguém de confiança,
para o seu psicólogo, para o seu médico, e perguntar, doutor, estou com medo disso, isso que está me afligindo, eu estou com medo desse efeito colateral desse remédio. O médico, o psicólogo vai saber te orientar, tá? Nesse processo e nessa adequação medicamentosa. A verdade é que tudo aquilo que a gente não entende, a gente tende a julgar ou interpretar baseado nas nossas próprias crenças. Então, se eu não estou com depressão e você que tem tudo, tem muito mais do que você está, eu não consigo entender como que você tem depressão, então eu vou julgar, porque eu não entendo. Eu vou interpretar baseado na minha ótica. Então, às vezes a gente vai abrir o coração para alguém sobre o que você está sentindo, mas essa pessoa ela não está sentindo o que você está sentindo. Então, ela não vai conseguir entender o que você está sentindo, porque é pessoal. Você precisa se abrir e conversar com alguém que entenda. Já você que está aqui nessa live hoje e vai ouvir, às vezes, alguém te contar: olha, eu estou sentindo que eu não tenho mais prazer nas coisas, que eu estou fazendo tudo no piloto automático, eu estou me sentindo triste, irritada com tudo, nada está me trazendo prazer. Entenda, você pode não estar sentindo o mesmo, mas se o outro está te falando que ele está sentindo, acolha. Ao invés de tentar entender com a sua realidade, com a sua interpretação, o que ele está sentindo, porque é muito pessoal. Sim, Exato. E agora nós temos 146 perpetuadores de crenças verdadeiras, né? Pessoas que estão tomando conhecimento assim, baseado em evidências, para poder perpetuar esse conhecimento. Então, como se diz, convido a todos que estão aqui, sejam perpetuadores de conhecimento de qualidade e de boas práticas, né? Então, agora você também faz parte desse time aí. disseminador de informação, né, Ju? Tudo Isso. que eu aprendo que é bom, eu tenho que levar para o outro. Né? Eu tenho que transmitir, falar, olha, a terapia ela é importante, ela é necessária, né? Porque às vezes as pessoas têm medo da terapia, assim como tem medo do psiquiatra, tem medo da terapia. Para que eu vou pagar uma pessoa para ela ficar contando a minha vida para ela? Né? Mas não é pagar para ela ouvir sua vida, né, Patrícia? É pagar para você se conhecer, para você ter o autoconhecimento, que é muito importante, né? Ô Ju, me conta aqui, tem uma pergunta aqui sobre o burnout. O que eu fazer para não chegar ao quadro de burnout? Então, vamos entender o que é o processo do burnout. Burnout é o adoecimento mental que ele tem relação com o trabalho, tá? Então, a gente faz ali uma associação de sintomas ansiosos, humor deprimido, anidinamia, e esses sintomas, eles vão ter uma relação direta com o seu trabalho. Muitas das vezes, um trabalho onde que pode ter ali uma pressão, um abuso psíquico, tá? Um trabalho onde você está sempre sob estresse, são trabalhos mais relacionados ao burnout. Tem situações, gente, que é complicado mesmo, né? Tem pessoas que vivenciam trabalhos que são muito estressantes, né? Pessoas na área, a gente sabe que tem uma população que é mais propensa ao burnout, né? População da área da saúde, imagino que tenha centenas aqui, dezenas, né? É onde que você lida ali com a vida do ser humano sob situações de estresse, né? Eu trabalhei 10 anos dentro de uma terapia intensiva. Então, tinham situações assim que o estresse batia eu acho que não tinha como ir a mais. A gente tem que entender que para evitar isso, e é aquela coisa, né? Voltando aos pilares, o trabalho aqui é o meu trabalho. Primeira coisa, eu amo o meu trabalho, mas eu sei que ele é uma situação de pressão, eu sei que é uma situação de que me coloca em estresse. Deixa eu construir os demais pilares. Então, deixa eu ver como que está a relação com a minha família, e vou tentar manter essa relação mais confortável possível. Vamos ver como eu estou com o meu sono, né? Como ver como minha alimentação, minha atividade física. Porque se eu juntar esse trabalho estressante com tudo isso aqui também sem estar equilibrado, aí sim eu vou desenvolver um burnout, né? Então, é ter esse cuidado. E também a gente entender que muitas das vezes
a situação de trabalho onde que eu estou sendo submetida não é o ideal, e aí você vai lá para o consultório da Patrícia ou de um outro psicólogo tentar entender. É aquilo ali mesmo que eu quero, né? Não é a Patrícia que vai falar que se é ou não, é você que vai entender no processo de terapia, né? Se é o melhor, se é o que você quer, porque muitas das vezes a gente conhece pessoas que ficam ali uma vida inteira fazendo algo de que não gosta, de que não é aquele momento, ou num ambiente que não é um ambiente acolhedor, que é um ambiente inóspito. Então, assim, a gente também tem que entender que tem hora que não é para a gente estar ali, porque senão você vai adoecer e vai desenvolver um burnout, com certeza. Isso mesmo, obrigada, Gil, por esclarecer aí sobre o burnout. Patrícia, o que você diria, né, para quem ainda adia o cuidado com a saúde mental, ou achar que não tem tempo, ou que não é grave? Pega todo o conteúdo dessa live, avalie como está a sua saúde mental, porque, como nós estamos falando aqui, né, gente, o quanto a nossa mente influencia em toda a nossa vida. O quanto a nossa mente comanda tudo que nós fazemos, o quanto o nosso humor é que modula o ambiente, não o ambiente que modula o nosso humor, o quanto nós temos o poder de melhorar a qualidade da nossa vida a partir do momento que nós estamos com a saúde mental boa, positiva, que estamos com a mente realmente saudável. Então, as pessoas que adiam esse cuidado, e é muito engraçado porque alguns bloqueios, né? De, é para doido, eu não estou precisando. A gente espera chegar no limite, a gente espera chegar no fundo do poço. A pessoa vem ali com a ansiedade incomodando, 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 mas ela procura o psicólogo ou o psiquiatra quando ela tem crise de ansiedade, quando ela tem crise de pânico. Mas quando a ansiedade está leve e está incomodando, ela não procura. Ela tem relacionamentos só adoecidos, mas ela deixa para procurar só quando ela começa a entrar em depressão. Então, não espere estar no fundo do poço, não espere a sua saúde mental estar totalmente ruim, para só então você procurar ajuda. Procure ajuda antes de você chegar nesse fundo do poço, antes de você chegar no seu limite. Não deixe chegar no limite para que você procure ajuda. Se você realmente quer ter uma qualidade de vida, entenda, a saúde mental é a base. Então, sabendo que a saúde mental é a base, eu preciso estruturar essa base para que eu consiga ter qualidade de vida. Então, não deixe para amanhã a terapia que você pode fazer hoje. Ficou mudo. Só eu que não estou ouvindo, gente? Não, a Kátia Meu está com áudio o estava telefone fechado. mudo. Eu falei que, às vezes, isso aí traz o que a Jussara deixou aqui no nosso chat, que, às vezes, para uma boa saúde mental, o remédio é tomar a decisão. E é uma decisão que só eu posso tomar. Não adianta a doutora Exato. Juliana falar que eu preciso de uma terapia, não adianta a colega me falar, eu tenho que decidir que eu preciso, que é um cuidado comigo mesma e que eu vou, né, tomar essa decisão de iniciar minha terapia, o meu cuidado com o psiquiatra quando necessário, que muitas das vezes sim é necessário essa dupla para cuidar de mim, né? É, e aí, Juliana, eu quero que você faça suas considerações finais. Nosso tempo já está se encerrando. Já será colocado, né, o código e a nossa pesquisa de satisfação no chat. Ótimo, pessoal. Isso eu vou fazer das palavras da Patrícia as minhas, né? Se precisar, procure ajuda. 2, sempre quando possível, ofereça ajuda. Torne-se um ponto de apoio, ajuda o outro a construir pilares, ajuda o outro a entender o que pode. Eu falo assim, empatia, ela é a roda que movimenta o nosso mundo para o bem. Então, sempre se colocar, quando a gente estiver numa situação difícil, sem entender o outro, se coloca na situação dele. Com certeza você vai entender um pouco das ações e das reações. E quero mandar um abraço para as minhas 2 casas aqui na Fundação. Não posso deixar de terminar essa live sem mandar um abraço para minhas 2 casas na Fundação.
Use Família e a PS em Casa. Um abraço para todo mundo aí do Use Família e da PS em Casa que estão ouvindo a gente. Você sabe que todo mundo aqui te ama, né, doutora Juliana? Pessoal, a Dinilana Oh, já colocou a nossa pesquisa e o código é qualidade de vida, tudo em letra maiúscula, tá? Quero agradecer, assim, muito a participação da Patrícia Lana, nossa psicóloga aqui presente. Muito obrigada, Patrícia, pelas suas contribuições, muito relevante. E também acredito que muitas pessoas perderam um pouquinho do medo da psicóloga, né? Te Espero que agradeço. sim. Te agradeço a participação. Doutora Juliana, muito obrigada. Você é sempre muito bem-vinda, né? Aqui na Promoção da Saúde, sempre participou com a gente ativamente, sempre prestigiando o nosso trabalho, né? Porque promover saúde é muito importante, né? Eu sempre digo que é muito mais barato eu cuidar da minha saúde do que cuidar da minha doença. Então, eu e sempre parabéns o pessoal da promoção, que sempre vem com ideias maravilhosas, geniais, toda a equipe da Promoção à Saúde. Vocês brilham. Eu participo ativamente, hein? Literalmente. Obrigada, participa lá na nossa plataforma e a Dini vai colocar aí o nosso QR Code. Muito obrigada, um beijo a todos, tenham uma ótima Beijo, tarde. pessoal. Ótimo fim de semana.